Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Então, hoje eu estive em um festival holandês bem diferente e eu acho que seria interessante mostrar pra vocês essa tradição que eles têm. Então, aqui eles comemoram o Sinterklaas, que é o Papai Noel, mas é uma versão mais antiga do Papai Noel, que vem um pouquinho antes. Então, eles têm, na verdade, 2 natais, mais ou menos, e 2 figuras diferentes pro Papai Noel. Então, o Sinterklaas é o São Nicolau, que, segundo o que eu li, era um bispo, e ele inspirou o Papai Noel americano que tem hoje. Então, qual que é a história do Sinterklaas? Segundo o que eu li, né, porque eu também não tenho certeza das coisas, tive que pesquisar, mas, bom, a história é que tinham 3 irmãs, que o pai delas não tinha dinheiro suficiente para poder fazer com que elas se casassem, porque na época tinham que pagar para o noivo, tinha uma quantia que a família da noiva pagava para o noivo, e a família delas não tinha essa quantia, então elas não tinham outra opção senão ir para prostituição, alguma coisa assim. Então São Nicolau decidiu que ia ajudar elas e deixou na chaminé, jogou na chaminé de cada uma quantia em ouro para dar essa ajuda para elas conseguirem se casar e salvar elas da prostituição. E a tradição hoje é que ele vem para dar presente para as crianças e ele vai pela chaminé para entregar os presentes e tal. É mais ou menos a mesma coisa que o Papai Noel hoje, a história foi se modificando e tal, então ele tem um livro que ele carrega e esse livro tem o nome das crianças e indica se elas foram boas ou más durante o ano. E daí, se elas foram boas, ele dá o presente e tal. A maior diferença que tem é quando eles vão comemorar mesmo o festival. Primeiro que a roupa do Sinterklaas é diferente, ele se veste como um bispo, né? Ele tem aquela barba comprida, ele tem a roupa vermelha, mas tem o chapéu de bispo, tem a cruz, tem uma roupa mais tradicional. E aqui ele não vem acompanhado de duendes, ele vem acompanhado dos Zwarte Piet. Esse Zwarte Piet, ele é uma figura que, segundo a história, ele era um imigrante que veio do norte da África e estava na Espanha, ele foi da África para a Espanha, e ele ajuda o Sinterklaas. Só que aí que vem o problema, como ele era do norte da África, ele é representado como um personagem negro. Então as pessoas pintam a cara de preto para se vestirem como os Zwarte Piet, então eles vão lá acompanhando o Sinterklaas e tal. E aí, numa versão mais antiga também, eles faziam que eles tinham um saco, eu acho, eles carregavam um saco e eles colocavam as crianças más no saco para levar para Espanha. Assim, lógico, não fazia isso de verdade, mas era o que os pais contavam para as crianças e tal, que se elas não se comportassem bem, eles iam levar as crianças para Espanha, que era uma referência de quando os mouros, né, que seriam esses imigrantes da África, escravizavam os europeus nessa parte da Espanha e outros lugares da Europa. Pelo que eu entendi da história, isso eu acabei de ler também. E daí eles também carregavam com eles uma coisa tipo pra limpar a lareira, uma coisa assim. Isso eu não vi porque hoje não tem mais disso, né? Mas era uma coisa pra limpar a lareira que também servia pra bater nas crianças. Então as crianças tinham medo do Zwarte Piet, que ele, né, era uma figura que ia castigar as crianças que não foram boas durante o ano. Mas hoje essa tradição já não tem mais e eles são só vistos como ajudantes do Sinterklaas. Então eles estão lá para distribuir doce e tal, e não tem mais a história do saco de levar a criança para Espanha, não tem mais negócio de bater e tal, não tem mais isso. O que eu vi hoje foi muito deles só assim dançando, eles são personagens assim animados que as crianças adoram e enfim. Mas aí, por causa dessa história toda dos Zwarte Piet, eles ainda tem muitas discussões aqui, tem gente que vem protestar e tal contra esse personagem, justamente por ele ser negro e as pessoas representarem ele de uma forma tão esquisita, né? Tipo, eles pintam a cara de preto, passam um batom vermelho, colocam uma peruca preta cacheada e ficam por aí dançando, né? Dizendo que isso é um personagem negro. Então isso aí acaba sendo muito ofensivo para várias pessoas e, né, traz muita discussão e tem gente que quer que simplesmente isso acabe. Mas tem muitas famílias ainda, muitos pais que falam que não tem nada de racista nisso, que o personagem é um personagem do bem, que as crianças gostam e que é importante para manter a tradição. E além disso, também tem uma nova versão da história, né, para esse personagem, que eu imagino que eles fizeram para
tornar isso menos racista, né? Ao invés de ser um cara que veio da África, não sei o que, tem toda essa história, ele na verdade uma pessoa branca que, como ajudava o Sinterklaas a entregar os presentes, ele tinha que descer pela chaminé, não era o Papai Noel que entregava, era o ajudante. E como ele tinha que descer pela chaminé toda hora para entregar os presentes, ele ficou preto por causa do carvão. Então, o que eu vi hoje também me chamou a atenção, que tem algumas pessoas vestidas com a cara toda mesmo pintada, e algumas pessoas só vão com uma cara meio suja, sabe? Eles só colocam um pouco de preto, que eu acho que mais que essa história do carvão, e não como se eles fossem negros. Tem diversas crianças também, que elas vão vestidas assim. Eu vi, assim, muitas crianças com um chapéu, que era o chapéu da época dessa história, né? Que eles se vestiam com essas roupas, assim, com penas, não sei o que isso também eles ainda usam pra caracterizar o personagem. E as crianças iam vestidas de Svarte Piet. Tinha algumas que iam vestidas de Sinterklaas, que elas iam com um chapéu vermelho de bispo, não sei o que, mas foram pouquíssimas que eu vi. E a maioria ia com o cara pintado de preto ou só o chapéuzinho colorido. E eles têm daí essas músicas típicas, eles têm esses comidas típicas também, os biscoitinhos que eles distribuem. E aí todo ano tem um dia pra chegada oficial do Sinterklaas. Em geral eles vêm pelos canais, então eles vêm num barco, né? Então, pelo menos aqui tinha uma ponte, aí eles abriram a ponte, que elas pontualmente abrem pra passar barco, né? Então eles abrem a ponte e vem um barco alto, assim, com o Papai Noel, com o Sinterklaas, no caso, e um monte de ajudantes, né, que são os Zwarte Piets. E eles vêm cantando e dançando e animando as crianças e tal. E é uma tradição divertida, mas tem essas controvérsias, né? E vou mostrar pra vocês aqui o vídeo que eu filmei hoje, de como é que foi. Mas também o Sinterklaas não é o único Natal que eles têm. Eles comemoram muito mais esse dia do que o Natal americano, né? Mas eles ainda têm Natal americano, né? 25 de dezembro e tal. Só que eles não ganham tantos presentes, porque os presentes que as crianças ganham geralmente são no dia do Sinterklaas. Então os pais também não querem comprar 2 presentes, né? Um logo depois do outro. Então eles até ganham alguma coisa, mas geralmente é algo menor. E eles têm também nomes diferentes. E no inglês americano é Santa Claus, né, que é como eles chamam em inglês, mas aí fica muito parecido com Sinterklaas, então eles mudam o nome para não trazer essa confusão. Aí, pelo que entendi, eles chamam de Kerstman, que seria tipo o homem do Natal. Então são figuras diferentes para eles. E então basicamente eles têm 2 natais. Então meio que o Sinterklaas da Europa evoluiu pro Papai Noel dos Estados Unidos, que a gente conhece, pro Natal que a gente tem no Brasil também, e daí depois voltou, né, com a cultura dos Estados Unidos, que foi para todos os lugares, voltou para a Europa, aqui na Holanda, então eles têm as 2 tradições. Tá acabando a bateria. Ok, a bateria tá acabando. Então, eu vou ver o vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Quando tiver mais algum festival, assim, diferente aqui na Holanda, eu posso mostrar pra vocês também. E é isso aí, espero vocês no próximo vídeo.